Muito bem-vindas ao nosso aulão de todas as quartas-feiras. Já vou te dizer que hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais complexa sobre a estrutura dos complexos parentalizantes. A gente precisa entender que entender de complexo paterno e materno é uma estrutura importante, é uma estrutura complexa, é uma estrutura que define comportamentos, é uma estrutura que define a vida, muitas vezes, da pessoa, porque ela não tem clareza daquilo que ela está vivendo através do complexo materno e do complexo paterno. Para terapeuta, essa aula é praticamente imprescindível. Muito boa noite, Gi, seja muito bem-vinda. Valéria, Ju Bordim, muito boa noite, Dinoá Mendes, seja muito bem-vinda aqui. É um prazer ter vocês aqui, senhoras, no nosso aulão de toda quarta-feira. Ismavete, seja muito bem-vinda aqui. E a gente precisa ter clareza. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada. A gente precisa ter clareza de que entender de estrutura de complexo, que a gente chama de complexo parentalizante, porque tá ligado à nossa relação com pai e mãe, não só quebra quem nós somos como pessoas, principalmente nós como mulheres, isso é algo importantíssimo para terapeuta entender. É importante demais. A gente não, é uma coisa que a gente não pode deixar para depois, entende? André, seja muito bem-vinda aqui. Tatiane, seja muito bem-vinda aqui. Gilma, seja muito bem-vinda aqui. Então, como é que a gente começa a olhar para isso? A cisão infantil, ou seja, a separação da infância e a paralisia da mulher ou da terapeuta, como você queira, no nosso cotidiano, dentro da estrutura dos complexos. A primeira coisa que a gente precisa entender, e eu quero trazer aqui para você, a gênese da cisão da construção dos arquétipos parentais. Pri, é muito complexo o que você está falando, né? Mas eu preciso te trazer, te contextualizar a história de como que acontece o complexo parental e o que ele faz com o nosso comportamento e com o nosso cotidiano. Então, a criança ela não possui estrutura de ego interna forte para conseguir lidar com a ambivalência de ter uma mãe que uma hora acalenta, uma hora deixa de lado. Uma mãe que uma hora põe no colo, outra hora se afasta. Uma mãe que uma hora está disponível e quando esse pai briga com essa mãe já não está mais disponível. Ela já entra na estrutura interna dela, nos medos dela, nas confusões internas dela e a criança se sente perdida nesse contexto. Muito obrigado, Bia. Maria Lúcia, seja muito bem-vinda. Nanda, né? Minha Nanda linda, seja muito bem-vinda. Lúcia, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está aqui. Helena, seja muito bem-vinda. Madá, seja muito bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui, senhoras. Bartira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por me seguir, Bartira. Então, o que a gente tem que entender aqui que é bastante importante? A criança não consegue processar que da mesma fonte que dá o alimento, que dá o calor da vida, é a mesma fonte que vai fazer com que a criança sinta que ela irrita, que é a mesma fonte que vai ser ausente, que é a mesma fonte que julga e que é a mesma fonte que falha. Quando a gente consegue olhar para isso de fato, a gente consegue entender que para proteger a psique, ou seja, para proteger a gente internamente do colapso, da angústia e também da sensação de aniquilamento que a criança começa a sentir, porque todas as vezes que os pais faltam, a criança sente uma quebra interna, uma sensação de aniquilamento, quer dizer, eu posso morrer, porque eles vão faltar. Isso é verdade interna para a criança. Então, ela entra num mecanismo que a gente chama de cisão. Esse mecanismo de cisão ou splitting, o nome é um pouquinho confuso, mas, na verdade, esse mecanismo divide a percepção dos pais em duas polaridades absolutas para a criança. Então, ou vou estar num extremo, ou vou estar no outro extremo. E a condição é que só existe paz no equilíbrio. Então, essas imagens correspondem para a criança aos pais que a criança percebeu sob o impacto das necessidades da criança que não foram nem atendidas e que foram frustradas. Então, quer dizer, se eu tenho uma mãe
que me deixou faltar muitas coisas, eu vou ter um olhar para ela no extremo, na polaridade extrema, negativo. Se eu tenho uma mãe que esteve presente demais, porém, esta mãe tão presente foi muito sofredora, eu vou ter um outro olhar que é ambivalente, na outra polaridade, no extremo, portanto, também negativo. Então, o que eu preciso que você tenha clareza nisso? Qual que é, de fato, a estrutura dessa mãe cindida na criança? Então, eu quero te trazer primeiro a mãe leal ou mãe perfeita. Esse é o arquétipo do paraíso perdido, da fusão simbiótica original. Priscila, o que é o paraíso perdido e a fusão simbiótica original? Então, vamos lá. Paraíso perdido, a mãe que eu acreditei que era perfeita, que ia viver para mim e que ia ser a mãe mais maravilhosa do mundo. Quando eu tenho fusão simbiótica é o que eu vivi na barriga da mamãe com ela, é o que eu vivi no primeiro ano de vida com a mamãe. É quando essa mãe tá ali com a criança e a criança entende que o mundo é ela e a mamãe, ou o mundo é a mamãe, certo? Então, representa a nutrição inesgotável, o colo onde não tem dor, a aceitação plena, a intuição de ser compreendida sem precisar falar. A criança acredita que a mãe é capaz de compreendê-la sem ela precisar falar. Quem é mãe aqui dentro entende o que eu tô falando. Quando a gente tem um filho pequeno, esse filho não fala direito. Mas tu olha pra criança, tu sabe o que ela quer. Essa criança desenvolve um tipo de comunicação contigo que é só tua e dela. E aqui a gente começa a construção de eu não preciso falar e a pessoa vai ter que adivinhar o que eu tô sentindo. Vai ter que adivinhar o que eu tô querendo. Vem lá da infância essa construção. Como que ele não entende o que eu tô sentindo? Como que ele não sabe o quanto eu tô sofrendo? Como que ele não vê a dor que eu tô passando agora? Ele tinha que entender. Será que ele não vê como é que eu tô me sentindo? Isto vem desta percepção da criança. Lá atrás. De a mamãe olhando para mim, ela sabe do que eu preciso. Então, o que a gente tem que entender daqui para frente? Que como a criança acreditava que era compreendida sem falar, ela cria uma imagem para ter aonde fugir mentalmente quando o ambiente não é saudável, não é bom para ela. Então, se ela cria internamente esse olhar para essa mãe de que ela é perfeita, de que não há falhas, de que essa mãe é a mãe ideal, digamos assim, todas as vezes que a criança se sentir mal, é para esse mundinho dessa mamãe que ela vai escapar. A gente tem um outro contraponto, que seria a mãe má, terrível e devastadora. Então, surge com a primeira frustração que a gente sofreu na infância. Essa primeira frustração que você sofreu na infância, eu sofri, todo mundo sofreu, é com a demora do peito, com o olhar frio, com a imposição de limites. Para a criança, a mãe má é aquela que nega de alguma forma para ela a vida, que sufoca com excessos, com controle, que a gente pode chamar de mãe devoradora, a mãe que sufoca com excessos, com controle, a mãe que não deixa a criança se sujar, que não pode nada, que tudo o bicho vai morder, que cobre, que arranca, que tira daqui. Não, essa criança não tem liberdade de ser ela mesma, vai construir um adulto que tem medo de incomodar, que pede desculpas por existir, que vai ter vergonha e culpa de tudo. Então, entender o complexo materno é também entender o nosso funcionamento e principalmente as nossas travas na vida adulta, porque é maior do que apenas olhar para a construção do que eu fiz, da ideia que eu tenho da minha mãe. E quando eu vou olhar para essa mãe devoradora, eu também vou olhar para essa mãe que abandona emocionalmente esse filho, a própria sorte, ou a mãe rejeitadora. Então, a mãe rejeitadora é a mãe que realmente expurga o filho, que não quer, que deixa claro que outros são preferidos em detrimento daquele filho ou daquela filha. E a mãe abandonadora é a mãe que está dentro do ambiente, mas que não vê. A mãe que não enxerga, a mãe que não nutre emocionalmente, a mãe que não valida nunca. E aqui a gente tem um monte de mulheres que já passaram por isso.
Quando a gente olha para a estrutura de pai cindido, né, que é algo bem importante, a gente não olha só para a estrutura de mãe ideal, a gente olha para a estrutura de pai ideal também. Então, a mãe pai ideal seria o rei protetor. Quando a gente fala de o pai protetor ele é o vetor, ou seja, ele é a mola que vai puxar a criança dessa simbiose, desse grude, dessa vida com a mãe, para que a criança vá para o mundo externo. Porém, eu dependo de uma mãe saudável e equilibrada emocionalmente para que essa criança possa ser dirigida a este pai de maneira coerente. Se essa mãe tem restrições com esse pai, se ela tem problemas com esse pai, se ela fala mal deste pai, o direcionamento para essa criança vai ser negativo, vai ser torto. E aqui a gente vai ter uma série de problemas, porque esse grande pai ideal, esse grande pai protetor, ele representa a segurança absoluta, aquela que você busca hoje no teu trabalho, na terapia, nos relacionamentos. Sabe a segurança que você quer ter? Você quer todo dia ser escolhida pelo homem que está do seu lado, você quer que os clientes cheguem, você quer que os clientes paguem, você quer ter certeza de quando vai entrar todo mês, você quer segurança. E quem quer segurança é criança. E esse olhar do desespero da segurança vem de toda a falta deste pai que eu idealizei como rei protetor. Então, esse pai protetor, ele representa a segurança absoluta, a espada que protege contra qualquer perigo, o pai que vai me acolher, me fechar, me proteger, o pai que vai estar ali por mim, a justiça e também a estrutura de garantia de que tudo vai dar certo. A condição é que quase nenhum de nós teve um pai assim. E aí a gente entra na estrutura de pai mau. O pai mau, o pai tirano, ou o pai inexistente ou visto como fraco. O pai mau se manifesta em duas pontas completamente destrutivas e diferentes do pai perfeito. Porque eu acreditar que meu pai é perfeito é um grande problema, mas eu acreditar que meu pai é um monstro também é um grande problema. E isso é sobre percepção e fato. Percepção é o meu ponto de vista sobre o fato. Fato é o que aconteceu. Então, a gente precisa entender que nós criamos historinhas bastante complexas para defender o que nós passamos, mas que não necessariamente isso seja a real verdade daquilo que aconteceu, né? Então, quando a gente fala de um pai tirano, de um pai inexistente ou de um pai mau, a gente está falando de um pai que se manifesta nessas duas pontas destrutivas. De um lado, tirano, o pai com autoridade violenta, arbitrário, incapaz de elogiar e rápido para punir. Do outro lado, o pai imprestável, o pai omisso. Então, o homem fraco, o homem emasculado. Pri, o que é emasculação? Emasculação é o homem que não tem posição de homem, ele fica na posição internamente, no limbo do masculino, ou seja, agindo com energia feminina. O homem que não decide, o homem que não fala, o homem que não se levanta, o homem que não se posiciona, o homem que tem que ser empurrado, e muitas vezes nem assim vai. Então esse pai é o pai que é visto como fraco e como emasculado. O pai emasculado é o pai que nega o próprio pai e a própria masculinidade. Por isso que se chama emasculação. A gente vê, por exemplo, Priscila quer entender o que é emasculação. Acho que o filho do Leonardo, se não me engano, um dos filhos dele, pinta a unha, põe brinco, passa batom, anda de cropped. Isso é emasculação, é a negação do que o meu pai representa dentro de mim. E hoje está sendo desta forma. Entretanto, a gente precisa entender que a emasculação ela pode acontecer nesse nível de eu negar quem o meu pai foi, ou a monstruosidade dele, ou a guerra que meu pai representa, sendo o homem que não tem opinião, que é o homem fraco, que é o homem fragilizado. Então, ou ele vai ser assim, ou ele vai ser o pai ausente, o pai viciado, que falha em proteger a casa e obriga a criança a crescer sem chão e sem estrutura. Aí eu quero te trazer agora cenas
que seriam as raízes da infância, aonde o complexo paterno e materno acaba se cristalizando, fundindo na gente e fazendo com que os comportamentos desenvolvidos lá se tornem a nossa identidade, que é o que faz com que a gente trave em todas as áreas da nossa vida, porque tudo começa do pai e da mãe e tudo na tua vida é relacionamento. Dinheiro é relacionamento, o relacionamento que tu não sabe ter, por isso que ele não fica. Cliente é relacionamento, o relacionamento que tu não sabe ter, porque tu não sabe cobrar e colocar limite, né? Profissão é relacionamento, porque para que eu seja uma boa profissional, eu também preciso de diretrizes do masculino, e se eu não tenho, eu não vou conseguir me posicionar. E do feminino, eu preciso estar com ele saudável para que as minhas relações sejam saudáveis com outras mulheres, com outros homens, portanto, com todas as pessoas. Então, como é que a gente entende que o complexo se cristaliza? Os complexos, eles não são teorias abstratas. Quer dizer, eu não estou vindo aqui para você com uma historinha que eu criei ou com algo que eu desenvolvi sozinha. Mas eles são marcas que se tornam somáticas, ou seja, que somatizam no nosso corpo, e também emocionais, gravadas em situações cotidianas que foram repetidas. É dentro desse lugar que nós entramos no ciclo do ressentir, e no ciclo do ressentir a gente vai buscar, como se fosse viciada na vida adulta, a mesma situação que eu passei na infância, para que eu me sentisse exatamente da mesma forma que eu aprendi que é normal e seguro lá na minha infância, mesmo que isso seja torto, porque a criança, ela não vai fazer diferente do que ela aprendeu, ela simplesmente pega e replica. E isso é para mim, para você e para qualquer pessoa. Então, quando a gente fala de cenas de origem do complexo materno, eu quero iniciar com a mãe vítima, coitadinha, e eu quero que você preste bem atenção, o parentesco invertido. Como assim, Pri, o parentesco invertido? Então eu vou te trazer a cena. A criança entra na cozinha e vê a mãe chorando. E a mãe tá exausta e tá reclamando da vida, do casamento ou, por exemplo, do excesso de trabalho. Então, o registro inconsciente da criança será: a criança sente um pavor absurdo nesse momento de aniquilamento. Você vai dizer para mim, como assim, pavor de aniquilamento? A criança tem pavor de morrer e pavor de perder a mãe, certo? Então, aqui a gente precisa entender que quando a criança vê a mãe sofrendo, a criança, obviamente que ela não tem estrutura emocional e ela não tem maturidade emocional para poder condicionar e separar dela é meu, para poder diferenciar, isso foi o que a minha mãe construiu, isso aqui foi as escolhas que a minha mãe fez. Então a criança internaliza. Quando a criança internaliza, ela internaliza como? Se a minha mãe morrer, eu morro junto. Se a minha mãe sofrer, eu morro. Se a minha mãe chorar, eu morro. Tudo para a criança vai entrar nesse lugar. Eu morro. Para salvar a si mesma, essa criança adota a própria mãe. É aqui que nascem as lealdades. Quando eu adoto a minha mãe por vê-la chorando, exausta, reclamando da vida, do casamento ou com excesso de trabalho. Percebe? Então, aqui a criança aprende a engolir o próprio choro, esconder as próprias dores e assumir o papel de guardiã emocional da mãe. Subiu, senhoras? Eu espero que esse aulão assim chacoalhe você como terapeuta, para você começar a auxiliar você nos teus atendimentos, isso, porque tem que começar a te auxiliar de alguma forma. Quando a criança se torna guardiã emocional da mãe, o impacto na vida adulta vai ser nascer a síndrome da salvadora, a mulher não consegue se nutrir, ela não consegue dar para ela espera do outro, ela não consegue descansar, porque ela sente que ser cuidada é um privilégio egoísta. Subiu? Eita, subiu, que eu tô até arrepiada aqui, ó. Ó. Ui. Deus seja louvado, que é pra vocês acordar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não esqueçam que próxima semana, quarta-feira, nós temos aulão. Quando terminar essa live, tu pega e manda o avião pra tuas amigas terapeuta, porque vamos, pelo amor de Deus, eu preciso de terapeutas que pensem mais, de terapeutas que ampliem a consciência. Eu quero que vocês tenham um atendimento melhor. Não dá mais pra nós ficar desse jeito aí, não, né?
Então, quando eu consigo entender o impacto que isso gera na vida adulta, eu consigo entender o tamanho do que o complexo é capaz de fazer comigo, certo? E o que é pior, a salvadora vira identidade. Identidade. Eu não sei agir diferente. Eu não posso ver alguém com dor, eu tenho que acolher. Eu não posso ver alguém dizendo pra mim, por favor, eu tô desesperada. Eu fico desesperada. Eu me exponho e me dou demais porque eu preciso salvar todo mundo. Eu tô tentando me salvar, eu tô tentando salvar minha mãe nessas relações, eu tô tentando salvar tudo que aconteceu lá atrás e botar toda essa porcaria no lugar. E eu não vou conseguir. Isso é que é pior. Obrigado, Má. Toda quarta-feira eu tenho compromisso com você, querida. Então agora a gente entra aqui na retirada do afeto, e eu vou para outro lugar para te mostrar agora, a retirada do afeto como punição. Então aqui a gente vai entrar na mãe que tem comportamentos narcisistas. Nós não estamos aqui para declarar que ninguém é narcisista, certo? Mas a mãe que tem comportamentos narcisistas ou que é a mãe instável, a mãe punitiva. Então eu vou te trazer a cena. A criança faz algo que contraria essa mãe de alguma forma. E essa mãe expressa raiva, né? Eu quero dizer para você assim, a criança, por exemplo, ela contrariou a mãe de alguma forma e a criança expressa raiva, ou faz sujeira, ou sapateia. A criança está tentando exigir a atenção da mãe. A mãe não corrige com diálogo. Ela se fecha em silêncio e fica gelada. Para que você vá lá e prove para ela que você tem certeza que você errou. Ela ignora a presença da criança. Por horas, por dias, ou diz, assim você mata a sua mãe de desgosto. Não, se eu morrer, vocês vão ficar felizes, né? Vocês querem me matar mesmo. Olha o que vocês fizeram comigo. A mãe jogou toda a culpa de toda a vida dela em cima da criança nesse momento. O registro inconsciente. Eu sou quem destrói o amor. A minha existência é perigosa. Eu machuco a minha mãe. Eu machuco o meu pai. Eu sou alguém que firo os outros adultos. O impacto na vida adulta. Vou ser uma pessoa hipersensível à rejeição. Vou ter uma necessidade compulsiva de agradar. E vou ter autorrejeição velada, não vou me aceitar. E principalmente, vou rejeitar profundamente as minhas emoções mais autênticas. Por quê? Porque no fundo, eu acredito que quando eu chego perto das pessoas, eu firo elas. Porque quando eu precisava de ajuda e olhar na infância, a minha mãe me fez ter certeza de que era eu que feria ela. Era eu que magoava. Era eu que destruía. Entende o tamanho da bomba que a gente cria para os nossos filhos e que a gente também faz? E que a gente também passou? Porque é tudo isso. A desqualificação do sentir é o próximo ponto. Então, na cena, a criança cai, chora, sente medo e ouve da mãe. Deixa de frescura, isso não é nada, para de drama. Ai, já passou, ai, não é nada, já passou. Chega, não chora. Chega, acabou, já acabou. O registro inconsciente. Minhas sensações, minhas leituras de mundo são erradas, minhas emoções são erradas, aquilo que eu sinto não serve. Impacto na vida adulta, dificuldade crônica de confiar na própria intuição, desconexão dos sinais do corpo, para que eu consiga entender. Então, eu tô indo dormir com meu corpo tremendo, mas eu não entendo que eu preciso deitar porque eu tô trabalhando que nem uma louca e o tenho que dentro da minha mente não me deixa em paz. Mas eu preciso ceder. Mas eu não confio no meu corpo. Eu não confio na minha intuição. Eu não confio em nada do que eu tô vendo que tá acontecendo. Eu continuo exigindo do meu corpo. Então aqui eu vou ter dependência de validação do outro. Para que essa pessoa valide o que eu tô sentindo. Então, se eu tenho uma mãe que olhou para mim e dizia, ai, credo, tá chorando de novo, ou manteiga derretida, quando eu choro e o meu marido vira o rosto,
eu tô esperando a validação da minha mãe. Mas quando ele vira o rosto, eu sinto que, mais uma vez, as minhas emoções não valem nada para ninguém. E mais uma vez eu me sinto sozinha e abandonada. O que é pior, eu continuo entendendo que não importa o que eu sinta ou como eu sinta, ninguém é capaz de me compreender. Você entende o tamanho disso para a vida adulta? Agora eu quero te trazer cenas de origem do complexo materno. Para você que chegou agora na live, você está dentro de uma live sobre complexo materno e paterno e a estrutura do que isso é capaz de fazer com as nossas vidas na vida adulta. A gente já nem chama mais de live, né? A gente já traz aqui que é o aulão de toda quarta-feira. Então, assim, eu quero te trazer agora as cenas de origem do complexo paterno. Então, a busca pela nota 10 e o pai crítico ou o pai inalcançável. Aí a criança chega eufórica mostrando a conquista de um desenho. Ou ela chega eufórica mostrando o boletim que ela conseguiu tirar 7, que ela conseguiu tirar 8. E esse pai responde sem sorrir: você não fez mais que a obrigação. Desenho? Ah, depois eu vejo. Depois eu vejo. Agora não. Não tá vendo que agora é coisa de adulto? Dá licença. Por que você não tirou 10? O registro inconsciente. O amor e a aprovação do meu pai são prêmios. Eu quero que você preste bem atenção no que eu tô te dizendo. O amor e a aprovação do meu pai são prêmios que exigem que eu tenha performance perfeita. Se eu não for perfeita, meu pai não vai me pontuar. Eu nunca vou ser amada por ele de verdade. O meu ser como pessoa nunca basta, nunca é suficiente. Só o meu fazer. É nesse lugar que o impacto na vida adulta se torna: se não for perfeito, eu não mereço. Eu tenho que ser perfeita para ser amada pelo papai. Aqui entra o perfeccionismo paralisante, a autocobrança brutal e a crença fixa de que você ou nunca está pronta ou não está capacitada o suficiente. Porque todo curso novo é para tentar conquistar esse pai que não olhava para você lá atrás. Subiu? É para mostrar para ele que agora você tirou 10. Que agora você se formou. Que agora tá escrito, ó, terapeuta, mas nem isso é suficiente de fato para você se sentir completa. Porque é como se a frase dele, a frase que ele tinha que dizer para você conseguiu, enquanto ela não chega, isso mata você. E você continua se cobrando do mesmo jeito que ele cobrava. Percebe? Olha o que a Cristina trouxe. Só um leve sorriso do meu pai já era um prêmio. Percebe? Agora a gente vai para um outro ponto desse complexo paterno, que seria a parede de gelo e a ausência emocional. Eu quero te trazer uma cena muito importante. O pai tá presente em casa, presente fisicamente. Ele tá no ambiente, né? Mas tá sentado no sofá, ou no celular, ou olhando para a televisão, ou focado no trabalho. Ou com os amigos, ou fumando, ou bebendo, mas nunca, nunca olhando para você. A criança tenta interagir com esse pai, mas ele não dá resposta. E se dá a resposta, ela é monossilábica. Aham, tá, depois. Dá licença? Sei. Sem nunca olhar nos olhos dela, sem um interesse genuíno e real. O registro inconsciente: eu sou invisível. Para o homem que deveria me apresentar ao mundo, o meu valor é 0. Ele não me vê. Na vida adulta, o impacto vai ser o meu medo de me expor em público, o medo de fazer um vídeo,
o medo do que os outros vão pensar, o medo de ocupar espaço, a tendência de buscar aprovação em figuras de autoridade. Ou seja, se eu não for importante para alguém que eu considero muito importante, de fato, eu não sirvo. Percebe? A gente entra num outro lugar. A lei imprevisível e o pai punitivo ou o pai vulcânico. Então a cena, o pai reage de formas completamente opostas, ou seja, o pai age na mesma situação, no mesmo evento, de maneiras completamente diferentes, dependendo do humor dele. Então, em um dia ele ri e faz brincadeira. No outro, ele grita, bate na mesa e pune severamente a criança, exatamente pela mesma atitude. Percebe? Seu valor não é zero, Nena. Isso é o que você acredita sobre a sua família. Mas a única pessoa que pode definir o seu valor é você. Enquanto você definir, porque definir é determinar. Enquanto você definir e determinar que você é um zero, infelizmente você será. Não tem ninguém neste mundo que possa determinar algo sobre a nossa vida além de nós mesmos. E quando a gente coloca limite, o limite é para ser extrapolado. Quer dizer, o que eu preciso te dizer, senhora, eu vou te falar o que eu falo para minhas alunas, tá? Quem tem limite é município. Enquanto tu acreditar que tu é um zero, tu vai ser um zero. Mas se tu levantar desse caixão que tu tá deitada com o velório, vai ser difícil o velório continuar. E isso é uma escolha. Por que é tão difícil as pessoas entenderem e se tornarem minhas alunas? Né? Eu não sou a mulher que abre turma e entra 200 pessoas de uma vez. Por quê? Porque tudo que eu trago para você vai depender de uma decisão. E uma decisão é sobre uma escolha que você terá que fazer. Então você pode continuar sentadinha no banquinho da vítima porque ele é muito confortável. Ah, eu sou um zero, minha família sempre diz que eu sou um zero, eu não valho nada, tadinha de mim. Ou você pode levantar e dizer assim, ó, não importa o que disseram pra mim ou o que fizeram comigo, importa o que eu vou fazer com isso a partir de agora, porque isso é uma escolha. Mas, como a escolha é sua, fica a seu critério. É sobre isso. Mas tudo o que eu ofereço nada mais é do que uma escolha. Percebe? Então, dentro desse registro inconsciente de um pai que pela mesma atitude da criança hoje brinca e amanhã grita, bate na mesa, pira, tem um chilique, a criança entende que o mundo é um campo minado. O registro inconsciente dela é que a autoridade é perigosa e que pode atacar a qualquer momento e sem aviso. O que vai acontecer como impacto na vida do adulto? Ansiedade crônica, fobia de confronto, grandes problemas relacionais estão ligados ao confronto que eu não quero ter para resolver a relação que tá torta, que tá doente. Né? Sobre isso. Então, resistência de seguir regras. Todas as vezes que eu tenho resistência de seguir regra, tô lá nessa relação com meu pai quebrada. Postura de rebeldia destrutiva contra tipos de liderança. Porque existe uma necessidade minha de afronta a essa liderança que foi representada pelo meu pai, que um dia era positiva e um dia era destrutiva. Percebe? Então, aqui a gente vai entrar na tríade da sombra e do complexo de inferioridade, porque quando esses registros na infância não são integrados, e normalmente eles não foram integrados porque as suas sombras, ou seja, tudo que você não gosta em você não está integrado, a gente vai ter aqui um complexo de inferioridade muito potente, criado e condicionado, do qual você vai viver presa. Então, é uma estrutura psíquica defensiva. O complexo de inferioridade vem para me proteger. Percebe? E aqui a gente se coloca de igual para igual diante da vida, quando a gente realmente pode olhar para tudo isso de maneira mais potente.
Então, o que eu preciso entender aqui, em primeiro lugar? Peraí, deixa eu ver se eu seguro aqui para poder colocar o mapa aqui para mim. Então, a gente vai em primeiro lugar olhar para a culpa. Então, a culpa e a lealdade invisível vão andar juntos dentro dos complexos, porque a culpa é a trava mais, é algo muito importante de você entender. A culpa é a trava mais profunda do crescimento de qualquer pessoa. Quer crescer no relacionamento, quer crescer na profissão, quer se tornar uma terapeuta à vista, quer se tornar uma terapeuta que faz dinheiro de verdade, o que você quer? A única coisa que está te prendendo nesse momento, Senhor, eu falo categoricamente, é a culpa, certo? A culpa é a trava mais profunda do nosso inconsciente, e dentro da nossa psique, dentro da estrutura da psique infantil, existe uma lei inconsciente. É uma lei inconsciente. Eu não posso ser mais feliz, mais próspera, mais realizada do que os meus pais foram, porque isso seria abandonar eles na dor. Para não abandonar seus pais na dor, a bomba tá armada. Ai, que chá gostoso que meu marido fez. Então, como é que a gente vai entender isso pelo complexo materno? A mulher sente uma culpa avassaladora quando começa a fazer dinheiro, quando começa a cuidar dela mesma e quando começa a viver um casamento mais leve. Existe uma voz oculta interna que vai dizer para ela: como você ousa ser mais feliz que a sua mãe? Coitada da sua mãe, sofreu a vida toda. Quem você pensa? Esse quem você pensa que é um tapão. Cristiane, muito obrigado por me seguir. Seja muito bem-vinda aqui. Você tá no lugar certo, mano. Então, quem você pensa que você coitada da sua mãe, sofreu a vida toda, nos torna as mulheres que vão viver de autossabotagem. Ou seja, o cliente começou a chegar, o dinheiro começou a entrar. Eu conto pra todo mundo da minha família começa a me pedir dinheiro. Eu fico desesperada, porque eu acho que tipo assim, começou agora, pronto, não vai parar mais. Eu tô olhando pro meu negócio como criança. E aí, quando eu distribuo o dinheiro e as pessoas continuam me pedindo, eu paro de fazer o dinheiro. Porque se eu paro de fazer o dinheiro, eu não preciso mais ser banco de ninguém. E aí não chega mais cliente. E aqui começam uma série de outras travas. Quer dizer, eu vou ter autossabotagem nisso. Quando eu dou desconto, eu tô me sabotando. Quando eu deixo a pessoa invadir a sessão, eu tô me sabotando. Quando eu não me posiciono, eu tô me sabotando. Quando eu deixo me chamarem de a louca da terapia, eu tô me sabotando. Então, a autossabotagem surge para me nivelar. Eu não vou... Priscila, eu prometi para mim segunda-feira que eu ia gravar o vídeo. Chega na segunda-feira, eu gravo 10 e não mando nenhum. Então eu vou me sabotar. Porque se eu me sabotar, eu não apareço. Se eu não aparecer, não tem como eu ganhar mais que a minha mãe. Então eu me saboto. Porque assim eu nivelo e volto pro sofrimento da minha mãe. Mas eu não posso ultrapassar ela. Não posso. Quem você pensa que é? É a frase interna e, obviamente, que é a frase inconsciente. Se a gente tivesse consciência disso, eu não ia viver disso. Né? Subiu aí, senhoras? Então, pelo complexo paterno, a culpa vai surgir por assumir o próprio poder pessoal. Ao cobrar caro, ao ultrapassar a posição social ou financeira do pai, ao parecer maior que os irmãos, que o pai, vai surgir o quê? Um medo infantil de ser castrada e de ser punida pela autoridade severa que esse pai representa. A gente vai entrar num outro lugar que prende junto com a culpa de forma violenta, a vergonha, a mutilação do ser. Enquanto a culpa se refere às nossas ações, eu fiz algo errado, e aqui nesse eu fiz algo errado, Pri, eu queria falar o valor da sessão, mas eu dei desconto antes do cliente pedir. Eu tô fazendo uma coisa errada. Eu não posso cobrar tão caro. Eu fiz algo errado. Pri, eu queria mandar o vídeo, mas eu olhei pro vídeo e a minha voz é ruim, o meu rosto não tava bom, o conteúdo parece que não ficou legal, tudo ficou estranho. Eu fiz algo errado. O que eu faço não é bom o suficiente. Nunca é bom o suficiente. Porque no fundo, em mim tem algo errado.
que eu não sei como consertar, Priscila. E aqui eu vou ter a vergonha de uma maneira muito profunda, porque a vergonha é uma ferida própria da identidade da pessoa que acredita que ela é um erro. Percebe? É muito sério e é muito profundo. Percebe? Então, a gente tem que entender que nesse lugar de eu sou o erro, e esse lugar de eu sou o erro nasce da exposição humilhante na infância. Apanhar na frente dos outros, ser xingada na frente dos outros, ser escorraçada na frente dos outros, apanhar na frente das pessoas, ser xingada na frente das pessoas. O julgamento do pai ou a invalidação da mãe. Ou quando os dois estão juntos, né? No cotidiano isso vai acontecer como? É a vergonha de cobrar pela consulta, é a vergonha de postar o vídeo, é a vergonha de mostrar o corpo, é a sensação permanente de se sentir ou de acreditar que é uma fraude. E aqui a gente entra na síndrome da impostora, que vai ser desmascarada a qualquer momento e no primeiro descuido. Quer dizer, Priscila, como é que eu vou falar de terapia se perguntarem pra mim se eu sou psicóloga? Você não é? E por que você tem que saber tudo? Você não é obrigada a saber tudo. Nem você, nem eu, nem ninguém. A relação não é essa. A relação é que é como se você não tivesse direito de assumir aquilo que você já é, pelo esforço que você já fez. Percebe? É como se você não tivesse o direito de simplesmente ser aquilo que você decidiu, terapeuta. E aqui a gente vai entrar num lugar de falar da inveja e do desejo mutilado. Você vai falar pra mim assim, por que da inveja, Priscila? Porque muitas vezes eu tô sentada olhando o Instagram de outras terapeutas que estão dando certo, que cresceram, que isso, que aquilo, que aquele outro. E aí eu olho e digo, ai, mas ela é tão bonita, porque eu não sou bonita assim. Ah, porque a minha voz não é bonita como a dela. Ah, porque a roupa dela é que tá certa. Ah, porque a unha dela. Ah, porque o óculos dela. Ah, porque o cabelo dela. A inveja dentro da estrutura dos complexos não é uma vilã da nossa moral, mas é a dor de um desejo seu que foi completamente reprimido e que te tira do teu lugar e do teu poder pessoal, porque daí eu olho pro outro e acho que o outro tem a vida perfeita que seria pra mim. Só que vem cá, tu não pagou o preço que eu paguei de 28 anos de casamento com um homem que bebia que nem um louco? 3 caixas de cerveja por dia, tu não pagou o preço disso. Tu não pagou o preço de ter 120 quilos. Tu não pagou o preço de 25 anos de confeitaria. Tu não pagou o preço de várias coisas que eu paguei. Portanto, a minha história é minha, a tua história é tua. E a cliente que é pra vir pra ti, eu não posso atender. Porque ela não vem pra mim. Porque o que é seu e ninguém pode tirar. O problema é que você olha pra mim, admira e pensa que só se você for igual a mim você vai ser bom o suficiente. Não! Quem precisa de você precisa do seu jeito de falar, do seu jeito de vestir, de quem você é como pessoa. E não da Priscila Moreira. E não do que a Priscila Moreira representa. Se você se torna minha aluna dentro da formação, porque aqui dentro do Instagram você já é minha aluna, mas se você se torna minha aluna dentro da formação, a primeira coisa que eu te digo, me tira do pedestal de mulher perfeita. Eu sou braba igual você, eu varro casa igual você, eu lavo louça igual você, eu fico puta igual você. Vem, não. Nós somos mulheres comuns. Eu sou tão comum quanto você. Talvez um degrau um pouquinho acima dentro da estrutura de conhecimento, mas não mais que isso. Porque com você na minha frente, você é uma terapeuta e eu sou outra terapeuta. É só isso. Você é uma mulher cheia de dores e eu fui uma mulher cheia de dores. Cheia de dores. Essa semana eu tava numa piração de quinta-feira pra cá, porque o inverno aqui em Floripa tá meio rigoroso, e aí meu marido começou a fazer pão de arroz em casa, e eu dei uma engordadinha aí de 5 quilos. Eu tava com 62, eu tenho 1,70 m, eu sou bastante alta, quer dizer, fez diferença nenhuma pra isso. Deu uma preenchida na bunda que
tava assim de gelatina, porque a gente emagrece e fica seca nessa hora. Tem conversa não. O que acontece aí, acontece aqui. Se tu não vai pra academia todo dia, não fica inteiro, aí tá, aqui também não fica. E aí, eu comecei a entrar na neurose de, cara, tu tá gorda, isso aqui não tá bom, que essa barriga, que não sei o que, e eu voltei pra mim. Opa, da onde vem essa construção de que só se tiver vestindo 38 é que tá bom? Da onde é que vem essa construção que diz que se não for magérrima, não vai ser aceita? E aí eu comecei a fazer a ponte contrária. Quem dizia isso pra mim? Minha mãe. Você tá gorda. Ele não vai gostar de você. Chegava o namorado, ela mostrava ela tinha um cartaz, que ela tinha feito uma foto da Coppertone com a bunda de fora, e ela mostrava o cartaz pros meus namorados. Pra provar pra mim que ela era mais bonita e pra eles cobiçarem ela. E isso, eu não tô te falando isso porque é pra gente entrar aqui na estrutura de minha mãe não serve, não é isso. Minha mãe teve muitas dores e ela agiu dentro das dores dela, isso tudo já tá claro pra mim. Mas da construção que a gente faz, daquilo que eles disseram pra gente que só aquilo é que serve. Então, opa, o meu corpo não tá legal pra mim, porque o que não tá legal pra mim, o que eu não posso, o que eu não gosto mais, eu posso lutar pra que fique diferente. Mas eu tô ainda defendendo uma ideia que na realidade não é minha. Percebe? Que na realidade não fui eu que construí. Que não fala sobre como eu me sinto de fato como mulher com 52 anos, mãe de 8 crianças, 4 vivas, graças a Deus. Mas vamos lá, uma mulher que amamentou, que ficou grávida várias vezes. Então, uma mulher comum. Uma mulher comum. Será que eu preciso entrar nesse lugar de novo de guerra comigo e com quem eu sou? Vou falar pra vocês que eu parei de fazer preenchimento, botox, tudo, porque eu falei assim, eu quero mostrar pra elas que a gente pode envelhecer. Sim, a gente pode. Ah, Pri, se te incomodar demais, se me incomodar demais, eu vou olhar pra vocês e vou dizer, ó, vou lá fazer os botox de novo. É só isso. Mas hoje, o que eu tenho pra dizer pra você é que essa construção cultural da mulher que não pode envelhecer, que não pode ficar feia, porque é a novinha, nos coloca num lugar podre. Aonde a gente não pode... Cara, tu não pode engordar, tu não pode entortar, tua bunda não pode cair, tua coxa não pode não sei o quê, tu tem que botar o silicone. Oi, acorda. Eu tenho meio século, cara, eu vivi 52 anos. E isso deve ser respeitado. Mas se isso deve ser respeitado, o que tem que ser desconstruído em mim sobre a crença que eu escutei por 20 anos. 20 anos. Só magérrima serve. Só se tiver sim, serve. Se não for este número de calça, não serve. Não serve pra quem? Quem disse que 40 é ruim? Quem disse que o número 40, 42, ou que o 46 não serve? Isso é sobre nós voltarmos para nós e nos darmos amor suficiente para que não haja dependência de qualquer ideia do outro sobre quem a gente é, ou sobre o nosso valor, ou sobre a nossa beleza. Percebe? Meu Deus, transtorno de imagem, Maria Ricarte, ó. Eu transtorno de imagem durante anos na minha vida. Durante anos, eu tive anorexia, né? Eu usei 36. Eu cheguei a ficar com 48 quilos, né? Isso é absurdo. Por quê? Porque eu tinha que provar pra mamãe que ela tava certa. Então a gente entra no lugar de fazer aquilo que o papai e a mamãe nos condicionaram a acreditar que serve ou não serve pra nós. Percebe? Mas a minha pergunta é, o que você pensa disso? Porque foi pra esse lugar que eu fui. O que eu penso disso de fato? O que eu penso disso? Eu penso que eu tenho que ficar com 62 quilos mesmo? É isso que eu penso? Não, não é. Eu penso que eu tenho que me sentir feliz comigo. E se eu não me sentir feliz comigo, aí eu vou fazer alguma coisa pra me sentir feliz comigo.
mas isso não pode depender de eu ter criado 2 ou 3 quilos a mais. Não é possível que a minha construção interna seja tão frágil que dependa das verdades que vieram das torções que os meus pais tinham sobre o que era bom e o que era ruim para eles. Porque isso não é o que eu acredito de mim. E isso é a individuação. É eu saber quem eu sou, o que eu penso e o que eu acredito, independente daquilo que eles trouxeram, do que eles acreditam e do que eles acham certo. E dentro desse lugar eu poder defender isso por mim mesma. Então, voltando para esse complexo mutilado, que é a parte do complexo materno que fala da inveja dentro dessa estrutura horrorosa, a inveja das mulheres que se posicionam com leveza, que descansam sem culpa, que merecem cuidados, que recebem cuidados. A mulher reprimida, a mulher que critica, a mulher que olha para outra e diz assim, é uma fútil. A mulherada que tá olhando pra Xuxa agora e dizendo, meu Deus, uma velha de 63 anos com o rabo de fora, pelo amor de Deus. A mulher linda. Que orgulho de ter uma mulher com 63 anos que pode sim colocar o maiô cavado que ela quiser. Que todas nós pudéssemos fazer isso, aí sair com a bunda de fora com 63 anos. Porque a mulherada de 20, ó, nós estamos dando no chinelo delas faz muito tempo, tá? É sobre isso. Então, esse lugar de olhar para outra e dizer egoísta, de olhar para outra e dizer falsa, de olhar para outra e dizer, ai, essa daqui eu não gosto, ai, essa daqui não serve, ai, essa mulher não sei o quê. O meu problema com a minha mãe faz eu ter raiva de outras mulheres. Faz eu olhar para outras mulheres com desdém, faz eu olhar para outras mulheres e negar aquilo que elas estão me mostrando como se fosse torto, como se fosse podre. E eu preciso entender que quando eu faço isso, eu só tô sendo inimiga de mim mesma. Porque tudo que eu vejo na outra que me gera raiva, inveja, que desperta em mim críticas, são sobre os meus desejos, aqueles que eu não posso fazer, ou que eu acho que eu não tenho direito de fazer. É sobre isso. Sem falar nas mães que têm inveja dos próprios filhos. Então, ai, o seu cabelo é lindo, comprido. Ela vai lá e deixa o cabelo comprido que nem o teu. Tu compra uma blusa, ela compra uma blusa igual a tua. Tu faz não sei o que ela faz igual a ti. Porque também tem isso que é algo que ninguém fala. E a inveja materna nos mata. Um exemplo de inveja materna ferrenha. Mãe, vou viajar com meu marido porque a gente tá de aniversário de casamento. É, tu vai lá se divertir enquanto eu vou ficar em casa, né? Não tenho pra onde ir. Inveja materna. Então, o que a gente precisa entender? Que isso nos coloca num lugar de não conseguir confiar em outra mulher, porque a gente não confia na gente, porque a gente não pôde confiar na primeira mulher que fez parte da nossa vida. E quando eu não posso confiar na minha mãe, eu não confio em mim, não confio nas outras. Eu não acredito em mim, não acredito nas outras. Eu digo que as outras são falsas, mas eu também acabo sendo um poço de falsidade. E é importante demais entender isso. Porque eu sou uma mulher que está aqui para levantar outras mulheres. Não me interessa, não gosto de você, não me interessa, você falou mal de mim, não me interessa, você não é bonita para mim o suficiente, não me interessa a fofoquinha, não me interessa a menina, não me interessa. Sabe por que não me interessa? Porque uma mulher tem que andar de mão dada com a outra. Porque a gente vem de uma estrutura de escravização doentia, que faz com que a gente acredite que a gente simplesmente tem que dar conta de tudo e que a gente tem que ser perfeita. E é nesse lugar que as mulheres estão caindo doentes todos os dias, porque uma mulher não tem outra para dar mão para ela. Mas para empurrar tem um monte. Para empurrar tá cheio. Ah, tu é torta. Ah, tu fez. Ai, tu viu aquela lá? Ai, tu viu o comentário daquela? Aquela lá falou besteira, né? E aqui a gente entra nesse terrível mundo feminino de autodestruição. Os homens são completamente unidos pro bom e pro ruim. E nós? Aonde que a gente fica nesse lugar? Se a gente não pode ver uma mulher mais bonita do que nós, uma mulher que está fazendo mais dinheiro do que a gente, uma mulher que pode descansar ou que está usufruindo daquilo que ela viveu. Porque a gente fica com raiva, com ciúme, com inveja.
eu quero te trazer o complexo paterno. Na inveja, aqui a gente vai ter inveja dos profissionais que cobram valores altos, que dão palestras, que ocupam o topo do mercado, os profissionais que estão bombando. Então, você diminui o mérito alheio. Ah, teve padrinho. Ah, deu sorte. Ah, essa fulana aí, né? Você não sabe o que foi que eu... Há quanto tempo... Você não faz ideia de que há 5 anos eu tô aqui no Instagram trabalhando. Não faz ideia. Aí tu chega e diz assim, ah, mas a Priscila faz live pra tem 70 pessoas. A Priscila já fez live pra 400 pessoas. Tu sabe o preço que eu paguei pra chegar nesse lugar? E tu sabe que se os meus alunos me pedem pra fazer live com eles, e se na live tiver 5 pessoas, eu vou entregar exatamente o mesmo conteúdo que eu entrego numa live que vai ter 30, 40, 50, 100, 200? Porque o meu princípio é servir. Se o meu princípio é servir, se tem 2 ou se tem 20, ou se tem 200 ou se tem 1000, o servir tem que ser o mesmo, não tem que? Ou então, que servir é esse? É servir só quando tá brilhando? É servir só quando tem bastante gente pra bater palma? Não. O servir tem que ser quando você vai no mercado e a caixa de mercado tá com a carinha baixa e tu olha e diz pra ela, num sábado à noite, às 10 horas, tu olha pra ela na hora de passar a compra do caixa com um bombonzinho de R$1,50 e diz, muito obrigado por você estar me servindo. Amanhã eu vou estar descansando enquanto eu sei que você vai estar aqui trabalhando. Muito obrigado por estar trabalhando pra mim hoje à noite. Deus te abençoe. E você muda a vida dessa pessoa. Porque decidir mudar a vida do outro é algo muito simples. A gente fica acreditando que a gente precisa ir pro meio da praça, olhar pros outros e dizer, ó, eu sou terapeuta, senta aqui que eu vou resolver tua vida. Não. Para mudar a vida do outro, tu precisa decidir servir. Decidir fazer do dia do outro e da tua vida e do lugar que tu vive um lugar melhor. É nesse lugar. Então, quando a gente olha para outro profissional e começa, ah, teve padrinho, ah, teve sorte, ah, essa começou com não sei quem que eu sei, ah, essa daí foi não sei quem que empurrou, ah, foi assim que não sei o quê, é sobre eu não conseguir encarar a minha própria, o que eu vou falar pra você é pesado pra caramba agora, tá? Eu sinto muito, mas é isso mesmo. É não conseguir encarar a tua própria covardia de não ir pro confronto, pro mundo, pra vida, fazer o bendito do vídeo crescer, enfrentar e vencer. E aí é fácil dizer, ó lá, ó, tem padrinho, ó lá, ó, conheceu não sei quem, ó lá, ó, não sei... Não. Como que fica a sua parte? Percebe? E aqui a gente entra nas dores existenciais e no buraco enorme no peito. Você vai dizer pra mim, como assim, Pri? Dentro dos complexos a gente vai entrar nas dores existenciais, mas eu não vou te trazer hoje as dores dentro dos 5 traços de caráter. Eu vou trazer as dores existenciais com outro olhar. E eu acredito que você não tenha visto isso em outro lugar. Certo? Essa construção é minha. Então, a junção do complexo paterno e materno resulta em 4 grandes dores existenciais internas que paralisam a nossa alma humana. A primeira, a dor da desconexão e o vazio existencial, ou seja, de origem da mãe. A sensação de que existe um abismo interno onde nada me preenche. Você busca preencher esse vazio com comida, com compras, com relacionamentos, muitas vezes tóxicos, com trabalho compulsivo, ou uma busca incessante por novos cursos. Mas a sensação de desamparo permanece. É um vazio que gera sensação de desamparo. No segundo ponto, a dor da inadequação social, que vem da origem paterna. O sentimento de ser uma espécie de ET, de não se encaixar em lugar nenhum. A convicção interna de que todo mundo aprendeu a viver, a se posicionar, a enriquecer, menos você. Em terceiro lugar, dentro das dores existenciais, a dor do não merecimento e a fusão dos complexos. A certeza inconsciente é uma certeza dentro do meu inconsciente de que o amor verdadeiro, o sucesso financeiro e a paz é destinada a todas as outras pessoas, menos a mim. Nunca a mim.
Se algo bom acontece, eu acabo ficando em estado de alerta, aguardando uma tragédia, porque quando acontece alguma coisa muito boa, tem que vir alguma coisa ruim para quebrar o equilíbrio, porque no fundo, eu não mereço. E a dor da irrelevância, perdão, e da invisibilidade. Então, o pavor de viver uma vida onde eu me sinto uma mulher insignificante. Combinada com um pavor equivalente de me expor para tentar deixar minha marca no mundo, nas pessoas. Então eu fico paralisada entre os dois lugares. Ao mesmo tempo que eu não quero mais viver uma vida insignificante de jeito nenhum, eu quero crescer, eu quero falar para outras mulheres, eu quero movimentar, eu preciso gritar para o mundo que tem jeito de sarar, de levantar, de sair desse lugar. O pavor de me expor e de deixar minha marca me trava. E eu fico paralisada num lugar que se chama obscuridade do inconsciente. Agora, como é que a gente olha para isso? E eu vou usar o nome Jack Estripador aqui. A gente vai entrar no destripamento do cotidiano. Como isso destrói a vida e as nossas relações. Porque vai afetar de maneira direta o nosso casamento. Já que complexo materno não resolvido é necessidade de maternagem do parceiro, ou seja, que o parceiro me dê aquilo que a minha mãe não me deu. Perda de desejo por causa disso, e traição e distanciamento. Por quê, Priscila? Porque a mulher trata o marido como ela trata a própria mãe, inconscientemente. E o homem trata a esposa como ele trata o próprio pai, inconscientemente. Pri, isso é direto e certeiro? Não, é inconsciente. Mas inconscientemente, tudo que eu vou criticar neles, tudo que eu vou exigir deles, é exatamente o que eu estou exigindo do meu pai e da minha mãe. Percebe? No complexo paterno não resolvido, eu vou entrar na busca por um pai. E aí eu vou ou para submissão ou para cobrança desse homem. E o que vai acontecer? Decepção e ressentimento na relação. Percebeu? Subiu, senhora. Subiu. Quando eu tô cobrando do meu marido, o complexo materno vai terminar em distanciamento e traição. Eu vou perder o desejo por esse homem. Eu vou ficar com raiva dele. Eu mesma vou expurgar esse homem. Quando eu tô no complexo paterno, eu vou entrar em cobrança e esse relacionamento vai terminar em decepção e ressentimento. Entender? Então a gente vai entrar aqui agora no peso real de tudo isso. Então, a maternagem do marido ou do parceiro. A mulher que não resolveu o complexo materno cuida da roupa, do dinheiro, da saúde e dos horários do parceiro. Ela se torna a mãe dele. Consequência, o desejo sexual morre porque a psique rejeita o incesto simbólico, mãe não dorme com o filho, né? O parceiro se acomoda ou busca fora de casa amante que não seja a mulher, porque a mulher se tornou a mãe. Subiu? Agora nós vamos dar para a projeção do pai no parceiro, certo? Então, a mulher que busca no parceiro proteção e aprovação que não teve do pai, quando o parceiro mostra fragilidade, erro, limitação humana, ele é humano, ela reage com uma raiva desproporcional, acusando ele de ser fraco ou de ser irresponsável, projetando nele o pai mau ou o pai omisso. Subiu aí, senhoras? Porque eu espero que tenha subido. Quando eu gosto de trazer para vocês todo o trem, no sentido de terapêutico mesmo, e depois trazer para você esse contexto real na estrutura do nosso cotidiano. Porque senão tu não vai ter clareza. Percebe? Então, aqui a gente vai entrar no ciclo da rejeição provocada. Você vai dizer, como assim, Priscila? No ciclo da rejeição provocada, eu vou ser a mulher que testa o parceiro constantemente com brigas e cobranças excessivas
para que eu possa sufocá-lo. Quando o cara se afasta, o complexo celebra o triunfo amargo do cara ter se afastado. Eu sabia, homem nenhum presta, todos vão embora. Por quê? Porque tu fez tudo para ele ir embora. Enquanto ele não foi, tu não parou. Percebe? Percebe? Então, na vida profissional e no crescimento como terapeuta, onde é que isso pega? Incapacidade de cobrar o valor justo. A terapeuta atende por valores irrisórios, dá descontos sem que o cliente peça, né? E aceita atrasos e atende fora do horário. Eu tô dentro do quê? Que complexo que eu tô vivendo aqui? O paterno. Quem eu tô sendo? O pai fraco que eu tanto digo que não serviu. Lá na sessão de terapia. Lá no meu trabalho. O papai que não se posicionou. A mamãe fraca. Mamãe tadinha do papai malvado. Percebe? A causa. Cobrar exige assumir. Cobrar, senhoras, cobrar exige assumir energia de pai. Energia de pai é estrutura, limite, é foco, é começar e terminar. Energia de pai, estrutura de limite. E o direito de ser nutrida, que vem da mãe. Como ambos os complexos estão feridos, receber dinheiro, que é o que é vir da mãe, gera culpa inconsciente. Então, o que tu faz? Tu não cobra. Percebe? Tu não consegue exigir. Percebe? Quando casei com um parceiro que não é forte igual meu pai, não é responsável, não é homem da casa, é o pai da família. Tudo ao contrário, não. Você tem que ver se você casou com seu pai ou com a sua mãe, conforme o complexo que você tem. Foi com um deles que você casou. E a gente sempre casa com aquele que a gente tem coisa pra resolver. Sempre. Sinto muito. Ninguém casa com o complexo contrário. Você não é capaz de atrair o complexo contrário. E quando você arruma um homem extremamente equilibrado e você é a mulher atrapalhada, você vai dar um jeitinho de jogar ele fora. Você vai dar. E isso é inconsciente. E também tem lealdade aqui, né? Então, a pergunta é, se você casou com um homem que não é nada do que o seu pai é, por que você tem que ser o homem da casa? Você tem que ser o homem da casa porque você está se posicionando como homem da casa. Porque você não dá liberdade para esse homem ser homem de verdade. Tem pontos diferentes aqui pra gente falar, né? Mas essa live não é sobre relacionamentos. Acho que tá na hora, inclusive, da gente fazer uma live sobre atendimento de casal, né, senhoras? Tá na hora, né? Da gente trazer uma live sobre atendimento de casal, uma live sobre atendimento infantil, uma live sobre atendimento adolescente. Tá na hora da gente começar a movimentar, trazer aqui pro Instagram conteúdo de verdade que te ajude aí na tua sessão de terapia. Então, o que eu preciso entender? Que quando eu tô dentro desse movimento de não conseguir cobrar, de não conseguir me posicionar, é porque cobrar exige assumir o meu lugar e sentir culpa. Porque eu vou frustrar o outro. E eu vou frustrar o outro e o outro é adulto, ele dá conta, simples assim. Simples assim, né? A gente também vai entrar aqui na posição de síndrome da salvadora exausta, né? Então a terapeuta que atrai aqueles clientes extremamente difíceis, absorve o lixo emocional deles, é algo que eu falo muito pouco, tá? Leva o problema do cliente para a mesa do jantar pro marido, né? Não consegue encerrar a sessão no horário, fica vivendo a sessão e se perguntando o que ela vai fazer para fazer esse cliente agora ficar diferente. O cliente que não tem posicionamento, o cliente que não tá no lugar de adulto, um cliente que quer ser salvo e que tá na vítima, né? Um cliente que deve ser demitido, mas que ela não vai demitir. Aquele cliente que vai fazer 60 sessões, né? O cúmulo do absurdo. Para nossa terapia hoje, para o processo de gerenciamento emocional digno de mudança hoje, que não é necessário mais do que 12 sessões, não é? Então, a causa disso tudo aqui ela tá tentando salvar a mãe dela através do cliente. Ela acredita que só tem valor se sacrificar pelo outro. É aquela menininha que viu a mãe chorar, sofrer, reclamar do trabalho, das dores que a mãe tinha lá na infância. Aí a gente vai ter a obsolência compulsiva, ou seja, a aluna eterna, né? Tem dezenas de informações, mas sente que ainda não sabe o suficiente. Compra mais curso, mais outro curso, mais outro curso, mais outra técnica, mas não abre agenda e não atende. Olha que coisa impressionante. Qual é
a causa disso, o pai crítico interior, extremamente severo, que fica sussurrando para ela inconscientemente: você é incompetente, você não serve, você não sabe o suficiente, você precisa de mais, você não tá pronta. Percebe? Então eu fico buscando no próximo certificado o carimbo de aprovação que o pai nunca deu. Mas daí não vai chegar. Não tem curso que cubra o carimbo de aprovação do teu pai. Por isso que quando as alunas entram aqui, eu digo assim: acabou tua palhaçada. Tu não compra mais nada até terminar aqui dentro. Porque aqui tu tem que passar pelo tratamento, tu vai ter que ser sarada, não vai ter conversa. Né? Então não tem jeito, vai comprar mais nada. Não vai comprar. Não vai. Tu vai fazer um acordo comigo de que tu só compra quando tu terminar aqui. Ok? Ok. E aí eu quero te trazer. A gente ainda vai ter aqui a morte da visibilidade. Então, você escreve textos brilhantes que ficam engavetados. Você tem ideias maravilhosas. Você não grava stories, não faz lives, não publica coisas suas, só dos outros. É uma coisa muito séria isso, né? Porque aparecer significa se expor. E muitas vezes você vai ter que se expor a olhar justamente do pai tirano ou da mãe tirana. Do pai que repreendeu ou da mãe que repreendeu e que é cobradora. Ou muitas vezes da mãe invejosa, da mãe frágil, que vai se sentir ultrapassada porque você sabe mais. E porque você ainda tá nova o suficiente para conquistar o que você quiser. Para sobreviver, você acaba escolhendo ficar invisível. Por medo do que eles vão falar quando eles virem os teus vídeos. Medo deles dizerem: olha ali ela, ó, tá falando besteira. Que bobiçada é essa tua agora, né? Essas coisas aí, blogueirinha. Né, senhora? Né, senhora? Agora pegou no nervo. Diz assim, querida. A Clarice agora pegou no nervo. Então eu quero te trazer no corpo e na saúde física para onde que a gente vai nessa bagunça, tá? Quer dizer, toda a minha energia psíquica, toda a minha energia mental investida em manter todos esses complexos internos reprimidos dentro de mim e fazendo com que eu sustente uma série de máscaras, né? A máscara da boazinha, a máscara da perfeita, a máscara da forte, devoram a vitalidade do teu corpo e te colocam num lugar de adoecimento muito silencioso, do qual você pouco enxerga. Então, enxaqueca crônica pelo excesso de controle e a racionalização de tudo e tentar transformar tudo em terapia. Ô, senhora, pelo amor de Deus, nem tudo é terapêutico. Vamos sair desse lugar? Você pode falar sobre farofa. Você pode falar sobre farofa. Você pode falar sobre onça. Vamos falar sobre onça? Nem tudo é sobre terapia. Tem que sair desse lugar, pelo amor de Deus. Por favor, né? Problemas gastrointestinais, problemas digestivos, incapacidade de digerir as dores da infância, de engolir os sapos do teu cotidiano, do teu dia a dia, por falta de uma comunicação clara que faça com que o outro entenda que te machuca quando ele faz aquilo que você já está pedindo há tanto tempo para parar. Percebe? Exaustão profunda. O corpo entra em estado contínuo de luta e fuga. Tu dorme com o corpo tremendo, não consegue ficar longe do celular, fica desesperada e com vergonha quando tem alguém, porque parece que você quer olhar no celular. Verdade, você pode falar de farofa, pode falar de farofa, pode falar de caneca. Quer ver uma coisa que eu amo? Eu amo caneca. Vamos falar de caneca? Vamos falar de caneca, senhoras. Vamos falar de bijuteria, senhoras. Pelo amor de Deus. Vamos falar de batom. Mas nem tudo é terapia. Nós precisamos sair desse lugar, de ver o filme e dizer: nossa, eu não sei, nossa, a novela nossa, ou não sei o que, nossa. Gente, tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Porque a gente tem vida.
E sim, eu amo a terapia, e sim, a terapia é uma parte importantíssima da minha vida, mas ela não é o centro. Ela não é o centro. Não pode ser. Se ela for o centro, eu já tô perdida de mim. Percebe? Eu espero que isso tenha entrado como algo importante para você nesse momento. Porque quando o corpo entra em luta e fuga, porque a gente quer muito algo e a gente fica focada naquilo, enlouquecida naquilo, parece que a gente fica antecipando o ataque dos outros. Aí, tu quer assistir uma aula, o marido chega perto, tu larga o celular. Quantas vezes o meu marido já chegou e me pegou nesse pulo aí uns anos atrás, senhoras? Parecia uma vergonha de querer aprender, uma vergonha de querer saber mais, uma vergonha de querer entender, uma vergonha de querer sair dessa droga, desse lugar que eu não queria mais viver. Não tenha vergonha disso. Mas não viva uma vida como se só a terapia existisse. Porque são duas coisas completamente diferentes. Defenda o que você ama. Faça disso, se isso é a sua paixão, viva ela. Não tem problema, mas a sua primeira paixão tem que ser você. Porque se não for você, já virou bagunça. Tem que ser nesse lugar primeiro. Eu defendo terapeutas sarados. Eu defendo mulheres que conseguem se amar tanto e ser tão responsáveis e zelosas por si mesmas, com tanto carinho e com tanta compaixão, inteiras, que estão prontas para tratar de qualquer outra pessoa, mas que ninguém vai chegar aqui e vai tirar um pedaço seu. Porque você não pode ficar sem os seus pedaços mais por ninguém. Não é mais possível que a gente se perca da gente para não perder os outros. Isso precisa acabar. E aqui a gente entra também nos transtornos de imagem alimentares, a recusa do teu próprio corpo como forma de rejeitar a linhagem materna, de rejeitar as mulheres. Eu tô fazendo aula de dança do ventre no YouTube, e no YouTube, de graça, né? E a professora falou um negócio que eu achei muito legal. Eu não tenho vergonha do meu ventre. O meu ventre colocou 4 pessoas lindas no mundo. É do meu ventre que vem a minha criatividade. Porque a mulher tem dentro dela a força inteira e a potência inteira de criação. Nós somos um poço de força de vida, de crescimento, de conhecimento, de parir coisas. É nosso, é o feminino, é quem nós somos. E aí eu vou ter vergonha do meu ventre? Eu vou ter vergonha da minha barriga? Não tem. Eu não tenho. Ela dobra. Pois é, né? Tem as que não dobram e tem as que dobram. E no final das contas é só isso. Mas é sobre a nossa capacidade de criação. Sobre a nossa capacidade de colocar coisas lindas no mundo. Porque quando um cliente vai de alta com você, foi você que teve a capacidade de parir uma pessoa nova do lixo, da destruição. Do mesmo jeito que você fez com você nesse processo. E se você não puder enxergar isso, então eu sinto muito que você não enxergou porra nenhuma. Tá na hora de acordar, né? Então a gente não entrar nesse lugar, é isso aí. Tô grávida de novos projetos, é isso mesmo. Na, na, eu não consigo acreditar nisso, sabe, Edson? Na vida e na sociedade moderna, entrou no modo de salve-se quem puder. Eu não acredito nisso. Salve-se quem puder é para quem não acredita num mundo melhor. Eu sou uma professora presente, eu sou uma mulher presente na vida das mulheres que estão aqui no meu Instagram, e eu sou uma mulher que serve independente do que eu vou ou não ganhar. Então, essa ideia de sociedade moderna e salve-se quem puder está ligado a quem quer conviver com esse tipo de estrutura. Como é que eu vou dizer? Sintonizando nesse tipo de estrutura. Como eu não faço isso, eu não me prendo a esse tipo de coisa. Eu realmente acredito que quando a gente está dentro de uma estrutura de serviço forte,
a gente realmente recebe recompensas muito grandes. E não tem uma recompensa maior ou melhor do que ver um outro ser humano melhor para ele mesmo. E isso é o que a terapia faz. E é por isso que a gente defende isso. Senão não teria motivo, não é? Mas voltando para a recusa do nosso próprio corpo, é uma forma de rejeitar a nossa linhagem materna. E também é o uso do nosso peso corporal, e aqui eu quero te trazer algo muito importante, como armadura para nos proteger de intimidade e vulnerabilidade. Como assim, Pri? Quer dizer que quando eu começo a engordar, eu tô tentando mostrar para todo mundo que eu dou conta, que eu sou forte, que eu aguento, que pode mandar, que eu seguro. Então, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se o teu corpo é completamente inteligente, as tuas células têm memórias, a pergunta aqui seria, né? A gente precisa reter alguma coisa ainda, corpo? Ou será que a gente já pode liberar tudo? A gente não precisa mais crescer para mostrar para ninguém que a gente é forte. Porque nós, mulheres, somos muito fortes. Eu não conheço uma única que não seja. Não é verdade? Então, como é que a gente entra no movimento clínico real de libertação dessa filha ferida para que eu entre na adulta autorizada? Percebe? Então, a cura não consiste em eu apagar o passado, mas nem em exigir que os meus pais mudem ou que eles peçam desculpas. Mas Priscila, o meu pai e a minha mãe, eles fizeram tanta coisa ruim pra mim. Não, Priscila, porque o meu pai me abandonou, porque meu pai foi alcoólatra, porque minha mãe não sei o quê. Eu quero que você perceba o seguinte. Só quem fica presa no meu pai fez, na minha mãe fez, é tu. Ó, é contigo. É contigo. O que significa que não é sobre tu continuar exigindo, não é sobre eles voltarem e pedirem desculpas, e não é sobre apagar o passado. Pai, tu é assim mesmo, né? Uhum. Então o negócio é o seguinte, pai, tu não me deve mais nada. Não, Priscila, tu não tá entendendo. Tu não me deve mais nada, porque senão o problema é teu. Tu quer o problema, tu quer o drama, tu vai ficar com o drama. Eu não posso tirar de ti se tu decidir que ele é teu. Não existe essa possibilidade. Mas tu pode definir. Tu é assim, é isso que tu é, teve que ser como foi, você já me deu tudo, e o que faltou, quem dá pra mim agora sou eu, muito obrigado. Ponto. E aí tu olha pra tua vida. Como eu digo pra vocês, tudo que eu trago pra você vai precisar de apenas uma escolha e uma decisão. Mas vai ser escolher a decisão mais difícil da tua vida. Porque o lugar mais difícil é tirar daqui e descer pro coração. O dia que tu faz esse caminho, que é o trajeto mais longo que tu vai fazer na tua vida, todos os teus problemas acabam. Porque tu deixa o teu pai em paz, a tua mãe em paz, toma o teu posicionamento, aprende a dizer não, levanta a tua cabeça, faz o que tem que ser feito e acaba a vitimização na tua vida. Mas para tudo isso, tu precisa sair daquilo que é o ganho secundário, porque tem um ganho secundário. Enquanto não, o dia que não tiver mais ganho secundário, tu sai de onde tu tá. Então, a cura é um ato de desvinculação. Eu me desvinculo. Foi isso. É isso. É assim. É isso. Isso é o assentir que o Bert Hellinger fala nas constelações. É isso. Não, não posso consertar, não, não posso voltar atrás, não, ninguém pode voltar atrás, não, não tem como arrumar. É isso. É isso. E nesse ato de desvinculação, tem um ato de amadurecimento de mim e do meu ego. Porque a criança ferida espera a aprovação dos pais, cobra as reparações do passado em todas as relações, projeta o pai e a mãe nos outros, marido, dinheiro, filhos, relacionamentos, amizades, e vive na culpa e na vergonha, e não consegue crescer e nem sair do lugar. Então,
a primeira coisa que eu preciso fazer é viver o luto dessa infância ideal. A gente precisa, enquanto mulher, parar de tentar consertar essa história. Então é necessário você chorar, de fato. A dor de não ter tido uma mãe afetuosa, um pai presente que você precisava, porque o luto é a única saída dessa idealização, desse pai, dessa mãe que você criou dentro de você, de alguma forma, com a ideia de perfeição do que os seus pais deveriam ter sido, que é o que faz você ir lá, hoje dizer a minha mãe tá errada, ali não serve, isso não serve. Gi, muito obrigado por me seguir, seja muito bem-vinda aqui. Olhar para a humanidade dos meus pais como real. Descer os meus pais do pedestal de monstro, de terrível, de imprestável, de abandonador, de alcoólatra, de espancador, da minha mãe, de santa, de perfeita, de tadinha, tirar os meus pais do pedestal, de louca, de perturbada, de não sei, tirar os meus pais do pedestal. Olhar para eles como duas pessoas iguais a você, que também faltou pai, que também faltou mãe, que também foi criança, que não teve nada. Pessoas traumatizadas e limitadas, exatamente igual a você. Que receberam um pouco e que puderam entregar um pouco do que eles tinham. Se você quer mais, você dá para você. Esse é o segredo. E aqui a gente volta e recolhe as nossas projeções. Eu deixo de exigir do meu parceiro, do meu marido, que ele seja o meu pai protetor, que ele me acolha, que ele me supra. Eu deixo de exigir dos meus clientes que eles sejam a mãe que me valida no trabalho, que olha pra mim, que se não termina a sessão e diz, ai, como ela é maravilhosa, te amo, eu saio, a sessão de terapia não foi boa, fico lá cozinhando a minha cabeça. Vou lá perguntar pro cliente no WhatsApp, você gostou? Oi? Como assim você gostou? Eu quero que o cliente saia daqui dizendo que ele quer me matar. Eu, Priscila, eu gosto que o cliente saia daqui dizendo assim, meu Deus, Priscila, eu fiquei com ódio de você. Porque é o ódio que faz a pessoa levantar, é a raiva. Não é a terapia fofinha, não. É o confronto que faz a pessoa acordar. Terapeuta que não é capaz de confrontar, tá na hora de aprender outros mecanismos aí de trabalho. Porque se não tem confronto na terapia, não tem crescimento. Não tem mudança de comportamento. Tu dizer pra mim que tu trabalhou inconsciente da pessoa que não abriu a boca e que não mudou de comportamento, sinto muito, não existe. Tu precisa de mudança de comportamento. É na mudança de comportamento que acontece a mudança de identidade. E é aqui que tu tem exatamente o que tu precisa para transformar uma pessoa. Então eu preciso entender que os meus pais eram pessoas traumatizadas, limitadas, e que se eles fossem teus clientes hoje na terapia, você não seria a malvada que você é com eles, com certeza absoluta, tá? Entender esse recolhimento das nossas projeções, deixando de exigir do parceiro a proteção, deixando de exigir que os clientes sejam a mãe que valida no trabalho, e deixando de esperar que o mercado dê a benção que faltou na infância. Também. Que é muito importante. E aqui a gente precisa olhar para a nossa ascensão de automaternamento, onde eu me torno a minha mãe e me amo como se minha filha mais amada fosse, sendo eu a minha própria mãe e meu próprio pai, com a função materna interna. Aprender a me acolher todos os dias, principalmente nos dias mais difíceis. Respeitar os limites do meu corpo. Respeitar e me alimentar com respeito. Descansar sem culpa de dizer a mim mesma, eu tô aqui com você e você tá segura, porque eu não vou te abandonar. Cuidando da função paterna interna, estabelecendo regras claras para a própria vida, mantendo a disciplina financeira, ou seja, o respeito pelo seu dinheiro, porque o dinheiro é uma pessoa, se você não cuida bem, ele não fica.
impondo limites firmes às pessoas que estão na tua volta, que não extrapolem, mas de forma alguma, o teu espaço, nem de fala, nem de lugar, nem de valorização. Precificando o teu trabalho com dignidade e dizendo para você mesma, você tem capacidade. Vai para o mundo e faz o que precisa ser feito, dito da sua boca para você. Percebe? Catita Viana, muito obrigado por me seguir, seja muito bem-vinda aqui. Então, é necessário a gente entender que é possível mudar tudo isso. Mas para isso, eu preciso aprender algo muito importante que se chama automaternação. E automaternação eu só vou aprender se eu souber, de fato, quem é a minha criança interior e aonde é que ela foi ferida. Porque é o nosso lugar. A gente precisa entender a gente direito para poder entender direito do outro, né? Deixa eu ver aqui. Disse hoje para o meu cliente que se não há mudança de comportamento na terapia, não resolve. Não passo a mão na cabeça, tem que aprender. É isso mesmo, Kátia. Se o meu cliente vem, não é pecado amar a si mesmo, né? Não é pecado amar a si mesmo de forma nenhuma. Se Jesus disse, eu amo o próximo como a ti mesmo, não é pecado amar a si mesmo. Eu acredito que estão em cima do comentário que o Edson trouxe aqui. O Edson trouxe aqui que o que mais a terapia nos condiciona é a investirmos em nós mesmos. Isso é uma grande verdade. Isso não nos leva, isso não, ele tá trazendo aqui que isso não leva as coisas para o lado pessoal. É pecado amar a si mesmo? Não, não é. Daí a minha colocação de salve-se a si mesmo e que é preciso se reforçar, porque é necessário que cada um possa salvar a si mesmo e se reforçar. E nesse lugar, estando inteiro, a gente vai estar pronto para salvar o outro, né? Só que a gente precisa escolher salvar quem está disponível para ser salvo. Não dá mais para entrar nas guerras das pessoas que não querem ficar de pé e continuar se envolvendo em problemas que você não criou. Esse lugar é o lugar da salvadora perdida. Não é mais o nosso. Senhoras, foi um prazer estar com você aqui nesse aulão. Se tem alguma pergunta para mim, manda aí que eu vou te responder. Vou te dar mais 10 minutinhos. E aí nós vamos encerrar esse aulão de quarta-feira. E a gente vou colocar a caixinha de perguntas no Instagram. Semana passada eu terminei o aulão e falei para você, vou colocar a caixinha de perguntas. O Instagram não queria entrar live, não queria deixar a live salva. Não tinha maneira de abrir o Stories para poder colocar para vocês a caixa de perguntas. Falei, puta vida, que coisa séria, né? Mas hoje vai funcionar isso, então já quero te pedir. Fiquei com dúvida na live, quero te perguntar alguma coisa, me deu vontade de perguntar alguma coisa de psicossomática. Senhoras, fica à vontade, vai lá que eu vou te responder com o maior prazer. Também quero te fazer um convite especial. No dia 14, agora de agosto, eu vou dar um aulão dentro do Laboratório dos Medos, completamente gratuito, para te mostrar que a raiz do medo não vem da onde você imagina. Então, eu vou trazer para vocês como funcionam os medos, por que nós temos medos, e vou trazer um aulão de que o medo não vem da onde você... ele não tem a raiz que você imagina que ele tem. Se você quer fazer parte do Laboratório dos Medos, vai ser completamente gratuito esse aulão. Eu vou dar no Zoom, você vai ter a oportunidade de estar comigo no Zoom, de fazer qualquer pergunta no Zoom, de eu conhecer você, né? Você vai ali no direct do Instagram e diz pra mim, Pri, eu quero. Depois você me deixa o seu WhatsApp que a minha equipe vai vir e a gente vai colocar todo mundo dentro desse aulão. Você pode convidar outros amigos seus terapeutas, vai ser uma aula incrível. E sim, ali a abertura do Destretando Medos. A gente vai ter o Destretando Medos 20, 21 e 22 agora de agosto, 3 dias de Destretando para tratar todos os medos e você sair no final ali ainda especialista, porque comigo a coisa não é pela metade, né? A gente não gosta de fazer as coisas pela metade. Meus amores, um beijo enorme, foi um prazer estar com vocês e te vejo na próxima semana no aulão de quarta-feira, te vejo amanhã de manhã no Stories, já vou colocar lá para você a caixinha de perguntas,
Fique à vontade. Se quer colocar para mim uma pergunta sobre relacionamento, uma pergunta sobre o que aconteceu aqui na live, uma pergunta sobre psicossomática, sobre seus atendimentos, né? Tá na hora da gente aproveitar esse Instagram, já que eu dou aula para tanta gente, não tem porquê, né? Você quer me perguntar sobre os traços de caráter? Fique à vontade, eu vou te responder. Beijo enorme, fiquem com Deus, a live vai ficar salva, fiquem em paz. Manda um aviãozinho depois dessa live para outras pessoas aí, para suas amigas terapeutas, seus amigos terapeutas, porque a gente precisa levar conteúdo de qualidade para terapeuta crescer, tá na hora do terapeuta crescer, né? Chega de ficar infantilizado. Beijo enorme, meus amores, vejo vocês no aulão da semana que vem. Fiquem com Deus. Vai falar comigo lá no direct, eu quero.